Vamos falar de reforma administrativa, tema que está mexendo com muita gente aí, gente falando em final de estabilidade, final de concurso público, com muita calma. Nesse vídeo eu vou trazer todas as informações, trazer a minha opinião sobre esse tema aí bastante importante. Eu sou o professor Renato Felippini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concurso, estou aqui todo dia para te trazer as melhores dicas, as melhores informações, o compromisso é esse, sempre trazer a melhor informação para você. Olha só, muita gente falando por aí, muita coisa em relação a essa reforma administrativa, inclusive trazendo um terror aí do final de estabilidade, final dos concursos públicos, e falando também que, olha, os cursinhos aí em geral não se manifestaram sobre isso. Primeira coisa, já vou dizer que isso não é verdade. A gente já tinha aqui feito na Nova, a gente foi o primeiro que trouxe aqui essa informação, fez aqui um vídeo, tá? O vídeo tá aqui para quem quiser ver, já faz 11 dias falando da reforma administrativa, o pessoal participou bastante, se manifestou bastante aí nesse vídeo, e eu quero também que você se manifeste neste vídeo, tá? Então, olha só, tô voltando aqui para falar de novo, por quê? Porque tem muita informação, tem muito ruído sobre isso, e eu quero trazer a melhor dica, a deixar aí bem claro o que está acontecendo em relação a essa proposta, tá bom? Antes disso, só quero, claro, te convidar, se você não está seguindo ainda o canal da Nova, para não perder tempo, comece a seguir, ativa o sininho, tá bem? Quero que você também aí participe aqui com os seus comentários, tá joia? Olha só, hoje tudo que se fala sobre reforma administrativa, fim de estabilidade, etc., é pura especulação. Não existe nenhum projeto em relação a essas mudanças. Nós temos lá a PEC 32, famosa PEC 32 de reforma administrativa, que está mais antiga, que está atualmente lá parada. O que há hoje? Hoje existe um novo grupo de trabalho, um grupo de parlamentares, tá? Que está aí ouvindo, fazendo audiências públicas, são 14 deputados, tá? Que estão aí para fazer um rascunho de um projeto para modificar o serviço público, e dentro dessas modificações é que estão surgindo essas informações. Hoje a gente não tem nenhum projeto escrito, mas as polêmicas que estão surgindo têm como base aí as manifestações do deputado Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro, que é o coordenador desse grupo. Ele sim que vem trazendo aí, por meio de entrevistas aí, né, por vários meios de comunicação, ele tem trazido essas informações que têm gerado esse ruído. Olha só, vamos lá no site do grupo de trabalho, dentro do site da Câmara. Então tá aqui, ó, o GT da Reforma Administrativa, começou os trabalhos em junho, tem aqui a portaria que nomeou essa comissão, e aqui estão os 14 deputados, tá? Bom que você já veja aí quem são, de diferentes partidos, tá bem? Que estão responsáveis aí por fazer essas discussões. Tem aqui os seus, também os servidores também que estão participando, tá? Tem o contato aqui também da comissão, o calendário, o que já foi feito, as premissas, né? O que vai ser tratado, e aqui sim tem um rascunho, tá? Sobre quais serão os temas tratados. E aqui sim, em cima deste rascunho, sobre ele, é que tem surgido essas várias polêmicas, essas várias informações. Eu trouxe aqui quais são as principais polêmicas que surgiram aí, de novo, com base nas entrevistas desse deputado. Não existe nenhuma proposta ainda, nenhum projeto ainda no papel. O primeiro, e talvez o mais polêmico, que muita gente saiu dizendo aí, que é o final da estabilidade, o final dos concursos públicos, diz respeito aí a este novo vínculo aí estatutário. Não é uma novidade no serviço público. O Exército, por exemplo, ele tem aí o graduado, ele tem aí o oficial, que fica por 10 anos na força, sujeito a um estatuto, e depois que ele sai, tá? Ele não tem estabilidade garantida, tá bom? Não tem estabilidade assegurada, ele é temporário, melhor dizendo. Joia? O que o deputado disse em uma entrevista? Que ele propõe a criação deste modelo aí, tá?
que seria um modelo entre a CLT, entre o Estatuto com Estabilidade que a gente tem hoje, tá bom? Então, este modelo aí de um estatutário por 10 anos. Isso causou já muita polêmica, muito ruído. Por quê? Porque existe aí o medo de que se torne aí o serviço público precário. Então seria esse novo modelo, exceto para chamadas carreiras de Estado. Como assim? A gente não tem uma definição legal disso ainda hoje, mas juiz, promotor, delegado continuariam da forma que estão. E aí a grande maioria, né, dúvida aí ficaria sobre quais outras carreiras que seriam protegidas, mas a maioria poderia estar sujeito a esse novo vínculo aí temporário, tá? Junto com isso, o deputado também, em uma outra entrevista, falou na criação de um banco aí nacional, né, um cadastro nacional de temporários, tá? Municípios, estados poderiam aderir a esse banco, a esse cadastro. Então, mais uma vez aí, foi alvo também de muita crítica de acadêmicos, sindicatos, dizendo que, olha, peraí, então vai tornar o Estado aí, maioria vai ser temporário, tá? Então, tá sendo aí objeto de discussão e já de muita crítica, tá? Tem outros tópicos que também são polêmicos, a criação de um sistema de pontuação, o funcionário público que atingisse essa pontuação, ele poderia ganhar aí uma bonificação, está sendo chamado de 14º salário, mas isso teria que ter também uma previsão em orçamento, quer dizer, ele pode conseguir os pontos, mas pode acabar não levando nada. A questão da limitação do teletrabalho, existe uma proposta, de novo, né, palavras do deputado, de limitar o máximo possível, talvez no máximo só um dia, em situações excepcionais, tá? O teletrabalho, caminhando contra aí uma série de outras modificações que a gente sabe hoje, né? Você pega o TJ de São Paulo, por exemplo, grande parte da força dele está em home office, né? E isso não prejudica em nada, muito pelo contrário, o serviço público, tá bem? A ideia aí de usar o CNU também para os estados e municípios, a questão aí do concurso chamado intranível, de você poder entrar não só ali no começo da sua carreira, no primeiro nível, mas poder entrar ali em níveis, em classes intermediárias, tá? A questão também do contrato temporário, da possibilidade de prorrogação. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo prático. IBGE, ele contrata por no máximo 30 meses. Então já o deputado se manifestou aí nessa intenção de aumentar para até 5 anos e depois dar uma quarentena de 12 meses que você não poderia ali ter mais nenhum contrato, tá? Também já foi objeto aí, sobretudo por parte dos sindicatos, né, de muita crítica, porque assim como a criação daquele estatutário de 10 anos, né, a ampliação de contrato temporário vai acabar sempre precarizando. Então o que parece, assim, pelas entrevistas dele, é que muita coisa que estava na PEC 32, em termos de aí precarizar o serviço público, está voltando agora com uma outra pintura, com uma outra roupagem, tá? Então, importante, hoje, a gente está aqui no mês de setembro, ainda no começo do mês de setembro, não existe nenhuma proposta concreta, nem existe nenhum projeto apresentado ainda. O que nós temos é este grupo de trabalho e o que nós temos aí o que está causando muito ruído são as entrevistas deste deputado, tá bom? Que estão polemizando aí. Minha opinião em relação a isso deve se concretizar, vai virar projeto de emenda à Constituição ou projeto de lei complementar, né, dependendo das mudanças que forem feitas. Hoje, olhando assim, a gente está aí caminhando para o final do ano, tá? Acho muito difícil por vários motivos. Quais são os vários motivos? Hoje, o Congresso está preocupado, está se debruçando em alguns temas que estão chamando bastante aí atenção, como anistia, o julgamento no STF. A gente tem aí o fato que 2026 é um ano eleitoral, a gente sabe como é que funciona, a pauta fica paralisada, os deputados aí estão preocupados, deputados e senadores preocupados aí com reeleição. Essas reformas atingem milhões de servidores. Hoje no Brasil, a gente somando município, estado e união, são 12 milhões de funcionários, de servidores públicos.
atinge muita gente e a gente sabe que, historicamente, olhando para as outras aí para trás, nunca foi muito para frente. Se falava em uma enorme reforma, não vai para frente, porque acaba, claro, isso daí é bastante aí, vai contra muito interesse, tá? Mexe com muita gente. Então, hoje eu acho, estão fazendo um barulho grande, mas a possibilidade disso efetivamente virar alguma coisa nesse sentido, de criar uma grande força de temporários com só alguns servidores públicos aí efetivos, tá? Eu acho muito, mas muito difícil. Agora, não é porque eu acho difícil que a gente, então, vou dormir tranquilo, não vou fazer nada. Você aí deve se preocupar, o que você deve fazer? Minha opinião, o que você, concurseiro e concursado, deve fazer é botar a boca no trombone. A hora é agora. Enquanto não tem projeto, enquanto não tem lei. Agora, a hora em que está sendo aí discutido, ouvido, os deputados e senadores lá na frente, hoje são os deputados, têm que sentir sim a pressão, a devida pressão. Agora é a hora de a gente entrar em contato aí, mandar direct, mandar mensagem, tá? Tem ali o e-mail do próprio grupo de trabalho, mas sobretudo, ó, tem aqui o e-mail da própria presidência da Câmara, tá? Tá aqui, ó, o e-mail da presidência da Câmara. Agora é a hora de você aí, concurseiro, concursado, fazer valer a sua voz e dizer, olha, eu não concordo, não quero este tipo de modelo. Eu quero um Estado aí que tenha, assim, os servidores com a sua estabilidade assegurada para que possam trabalhar, fazer o seu serviço aí com tranquilidade, tá? Colocar aí temporário, precarizado, isso não vai ajudar o Estado brasileiro, tá? Isso não é bom para o Estado, isso, consequentemente, não é bom também, né, para a gente como cidadão e, claro, para a gente aí como concurseiro, tá? Então, olha só, a gente está aqui muito de olho nesse assunto. Qualquer movimentação, eu vou voltar aqui trazer essas informações. Hoje eu aconselho você a fazer valer aí a sua voz, não ficar quieto em relação a esta proposta ainda é uma proposta, ainda não é nada concreto, tá bem? Fazer valer aí a sua voz de que o Estado brasileiro precisa garantir os direitos também dos seus servidores, tá? O que você acha sobre isso? Quero ver você aí se manifestando aqui embaixo, tá? Quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. E é claro, tá? Continua seguindo o canal, ativa o sininho se você ainda não ativou, porque qualquer movimentação, vou voltar aqui sempre do seu lado, sempre do lado aí do concurseiro, tá? Do lado aí de quem quer se tornar um servidor público que quer ter a devida e a justa estabilidade aí para poder trabalhar com toda a tranquilidade, tá bem? Ó, comenta aqui embaixo então, quero ver o que você pensa aí sobre isso.